Olá, Fabrício Venâncio aqui. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, inclusive dinheiro inesperado, enquanto outras vivem se esforçando, estudando, tentando pensar positivo e mesmo assim continuam presas no mesmo ciclo de escassez. Mais do que isso, você vai compreender que a manifestação não é sobre pedir, nem sobre merecimento, nem sobre esforço excessivo, mas sobre identidade, estado interno e coerência. E quando você entende isso profundamente, o dinheiro deixa de ser algo distante e passa a responder naturalmente à sua presença. Neste vídeo, eu vou te mostrar algo que quase ninguém ensina. Muito além de Neville Goddard, Joseph Murphy, Bob Proctor ou Joe Dispenza, existe um ensinamento muito mais antigo, muito mais direto e muito mais poderoso sobre manifestação e prosperidade. Um ensinamento que não foi criado por coaches modernos, mas por um homem simples, vindo de uma cidade pobre chamada Nazaré. Quando você entende o que Jesus realmente ensinava sem filtro religioso, sem culpa e sem distorção, você passa a enxergar a realidade de um jeito completamente diferente. Não como algo que você implora, mas como algo que responde a quem você é. Antes de entrar no conteúdo, eu preciso te fazer um aviso rápido. Eu desenvolvi uma ferramenta prática chamada Ativador de Dinheiro Inesperado, justamente para ajudar pessoas a ajustarem o estado interno que permite o dinheiro chegar de forma natural, inclusive de maneiras que você não consegue prever. Essa condição especial de lançamento vai somente até o dia 31 de dezembro. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Depois você confere com calma. Agora vamos ao ponto central. Jesus nunca ensinou manifestação como um truque espiritual. Ele nunca ensinou a pedir mais, implorar mais ou sofrer mais para ser recompensado. O que ele ensinava era identidade. E isso fica cristalino quando ele faz uma pergunta aparentemente simples aos discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Repara que ele não perguntou o que as pessoas diziam sobre ele. Ele perguntou o que eles acreditavam, porque a realidade não responde à opinião externa, ela responde à identidade interna. E aqui entra a parte que muda tudo. Quem você diz que você é? Não em palavras bonitas, mas no estado que você sustenta. Você se percebe como alguém que sempre luta para ganhar dinheiro? Como alguém para quem o dinheiro vem com dificuldade? Como alguém que até prospera, mas sempre perde depois? Porque a identidade que você assume se transforma automaticamente em vibração. E a vibração que você sustenta define exatamente o tipo de dinheiro que você permite entrar na sua vida. Jesus não colocava o milagre como objetivo final. O milagre era apenas o efeito colateral de alguém que lembra quem é. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele não está fazendo poesia religiosa. Ele está afirmando identidade. Ele está dizendo que a mesma substância criadora que opera o universo opera em você. E quando essa identidade é assumida, a realidade simplesmente responde. É por isso que, para Jesus, o dinheiro, a provisão e o sustento nunca foram um problema. O problema sempre foi a percepção distorcida que as pessoas tinham de si mesmas. E enquanto essa percepção não muda, nenhuma técnica funciona de forma estável. No próximo bloco, eu vou te mostrar exatamente como Jesus explicava que essa identidade interna se transforma em realidade material e por que o dinheiro sempre obedece o estado interno antes de obedecer qualquer esforço externo. Depois que Jesus estabelece a identidade, ele apresenta o segundo pilar da manifestação, que é a fé. Mas aqui existe um erro gigantesco que quase todo mundo comete. Fé não é acreditar que algo vai acontecer um dia. Fé não é pensamento positivo. Fé não é esperança. Para Jesus, fé era um estado interno tão coerente que não deixava espaço para dúvida, ansiedade ou reação ao mundo externo. Quando ele diz, se creres, verás, ele está invertendo completamente a lógica humana. O ser humano comum diz, quando eu ver, eu acredito. Jesus ensina exatamente o oposto. Primeiro você assume internamente, depois a realidade se reorganiza. Isso não é poesia espiritual. Isso é mecânica da realidade. E é por isso que ele afirma algo que muita gente repete sem entender. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será. Repara no tempo verbal. Não é creia que vai receber, é creia que já recebeu. Isso é manifestação pura, isso é estado interno, isso é vibração do já é. O dinheiro responde exatamente a esse princípio. Pessoas que vivem esperando o dinheiro chegar vibram na falta. Pessoas que vivem tentando resolver a escassez reforçam a escassez. Mas pessoas que assumem internamente a identidade de provisão passam a operar a partir de outro ponto. Elas não imploram, elas permitem. Quando Jesus fala da fé do tamanho de um grão de mostarda capaz de mover montanhas, ele não está falando de força mental. Ele está falando de ausência de conflito interno. Um grão de mostarda não duvida.
Ele simplesmente é. A fé verdadeira não é intensa, ela é estável, e estabilidade é o que move a realidade. Aqui entra algo que quase ninguém percebe. Fé não é crença intelectual. Fé é coerência entre pensamento, emoção e expectativa. Você pode dizer que acredita em prosperidade, mas se o seu corpo entra em tensão quando surge uma conta inesperada, a sua fé real está na escassez. O campo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sustenta. Jesus entendia isso com clareza absoluta. Por isso, ele nunca reagia às circunstâncias como se elas fossem definitivas. Ele não reagia à falta como falta. Ele não reagia à doença como realidade final. Ele não reagia ao caos como verdade. Ele via o mundo físico como efeito, não como causa. E é aqui que a maioria das pessoas perde o jogo do dinheiro. Elas olham para o saldo bancário, para as dívidas, para as contas e reagem emocionalmente a isso. No momento em que reagem, reforçam a vibração que criou exatamente aquela situação. Jesus ensina o oposto. Não julgue segundo a aparência. Não se prenda ao 3D. O visível é sempre um eco atrasado do estado interno. Quando você reage ao dinheiro com medo, ansiedade ou urgência, você está dizendo ao campo que aquela realidade ainda te domina. Quando você sustenta calma, confiança e neutralidade, mesmo diante de um desafio financeiro, você está sinalizando identidade superior. E a realidade, inevitavelmente, se ajusta. Isso explica por que algumas pessoas parecem ter sorte com dinheiro. Não é sorte, é ausência de conflito interno. Elas não entram em colapso diante de desafios. Elas não entram em desespero diante de atrasos. Elas mantêm o estado, e o estado cria o resultado. No próximo bloco, eu vou te mostrar como Jesus ensinava algo ainda mais profundo, como a percepção e o foco determinam exatamente o que você permite receber, e por que o dinheiro sempre flui para onde a atenção está de forma consistente. Depois de identidade e fé, Jesus aprofunda o mecanismo que sustenta tudo isso, percepção e foco. Porque não adianta você afirmar uma identidade nova se a forma como você enxerga o mundo continua a mesma. Jesus sabia que a realidade não responde ao desejo, mas ao filtro pelo qual você percebe a vida. É por isso que ele afirma algo aparentemente simples, mas extremamente profundo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui, Jesus não está falando de visão física, ele está falando de percepção. Os olhos, nesse contexto, representam o filtro interno através do qual você interpreta tudo o que acontece. A forma como você percebe o dinheiro determina completamente a sua experiência financeira. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, uma conta inesperada, um atraso, uma queda momentânea de renda e viver realidades completamente diferentes. Uma entra em pânico, a outra entra em alinhamento. A diferença não está no evento, está no significado que cada uma atribui. Jesus entendia que percepção cria campo. Quando você percebe a vida como ameaça, o campo responde com mais ameaça. Quando você percebe a vida como provisão, o campo responde com soluções, oportunidades e caminhos que antes você nem enxergava. Por isso ele dizia repetidamente: seja-vos feito segundo a vossa fé. E aqui fé não é crença abstrata. Fé é percepção, mais expectativa, mais emoção. É a forma como você espera que a vida responda a você. O dinheiro nunca responde ao pedido. Ele responde à expectativa. Você pode desejar prosperidade, mas esperar fracasso. Pode orar por abundância, mas esperar dificuldade. Pode dizer que confia em Deus, mas agir como se estivesse sozinho. E a realidade sempre obedece àquilo que você espera, não àquilo que você pede. Jesus ensinava isso de forma prática. Quando a mulher do fluxo de sangue toca suas vestes, ele não diz, eu te curei. Ele diz, a tua fé te salvou. Ela não pediu, ela esperava. Ela não implorou. Ela assumiu internamente que o contato seria suficiente. A expectativa dela criou alinhamento imediato. E aqui entra um ponto crucial para o dinheiro, foco. Jesus foi extremamente direto quando disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Traduzindo para a linguagem da manifestação, onde está o seu foco, ali está a sua frequência dominante. Se o seu foco está constantemente na falta, nas contas, nos boletos, nos problemas financeiros, no medo de não dar conta, essa passa a ser a vibração que você alimenta todos os dias. E a realidade responde ampliando exatamente isso. Se o seu foco está na provisão, nas soluções, nas oportunidades, na confiança de que sempre há um caminho, o campo começa a reorganizar circunstâncias para sustentar essa percepção. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não se submeter emocionalmente a ela. Jesus nunca negou o mundo físico, mas nunca se ajoelhou diante dele.
Ele via o visível como consequência, não como autoridade. Por isso ele ensinava: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino não é um lugar externo, é um estado interno, é alinhamento, é coerência, é foco correto. Quando o foco está certo, o dinheiro vira consequência, não objetivo. No próximo bloco, eu vou te mostrar o princípio mais negligenciado de todos os ensinamentos de Jesus sobre manifestação. Por que reagir ao mundo físico destrói o fluxo? E como sustentar prosperidade mesmo quando o cenário externo ainda não mudou? Existe um ponto onde a maioria das pessoas falha completamente na manifestação do dinheiro, e Jesus deixou isso extremamente claro, embora quase ninguém preste atenção. Não é falta de fé, não é falta de técnica. É reação ao mundo físico. Jesus jamais reagia ao mundo visível como se ele fosse definitivo. Ele entendia algo que a maioria ainda ignora. O mundo externo é sempre um reflexo atrasado de um estado interno anterior. Ou seja, aquilo que você vê hoje é consequência, não causa. É por isso que ele diz: não julgueis segundo a aparência. Isso não é um conselho moral, é uma instrução operacional sobre como a realidade funciona. Julgar a aparência é tratar o efeito como se fosse a causa. E toda vez que você faz isso, você reforça exatamente o padrão que quer quebrar. No dinheiro, isso fica ainda mais evidente. Você começa a se alinhar internamente, muda sua percepção, muda seu foco, começa a sustentar uma identidade de prosperidade. Então, de repente surge um teste, uma conta inesperada, um atraso, um gasto fora do planejado. Esse momento não é castigo, é eco. É o resíduo vibracional de um padrão antigo se manifestando antes de desaparecer. Mas a maioria das pessoas interpreta esse eco como prova de que nada funciona. E, nesse exato instante, reage com medo, ansiedade, desespero e sensação de perda. Quando isso acontece, a identidade antiga reassume o controle, a vibração colapsa, o alinhamento se perde e o fluxo financeiro volta exatamente para o ponto onde sempre esteve. Jesus ensinava o oposto disso. Ele não reagia ao que via, ele respondia a partir do que sabia. Quando os discípulos entravam em pânico no meio da tempestade, ele dormia. Não porque ignorava o vento, mas porque não se submetia a ele. Ele sabia quem era, e quem ele era definia o que era possível. É por isso que ele acalma a tempestade com uma simples ordem. Não porque tinha poder externo, mas porque não estava emocionalmente dominado pelo cenário. A autoridade vinha da coerência interna. No dinheiro, o princípio é o mesmo. Quando surge um desafio financeiro, e você reage como se aquilo fosse definitivo, você reafirma a escassez. Quando você observa e mantém o estado interno estável, você comunica ao campo que aquele evento não tem autoridade sobre você. A pergunta que muda tudo é simples. Se isso não fosse um problema para mim, como eu me comportaria agora? Essa pergunta quebra a reação automática. Ela desloca você da identidade antiga para a nova. Ela impede que o eco do passado se transforme no padrão do futuro. Jesus deixou isso claro no Sermão da Montanha quando disse para não se preocupar com o que comer, beber ou vestir. Ele não estava pregando irresponsabilidade. Ele estava ensinando o domínio interno. Ele estava dizendo, quando você reage com preocupação, você reforça a crença de que não há provisão. Quando você confia, você sustenta a frequência que permite a provisão. A natureza inteira funciona assim. As aves não acumulam ansiedade. As flores não entram em pânico. Elas simplesmente existem em coerência com o fluxo e por isso são sustentadas. A prosperidade verdadeira começa quando você para de lutar contra o mundo visível e começa a sustentar uma identidade que não se curva ao medo. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que responde. No próximo e último bloco, eu vou conectar tudo isso a uma aplicação prática, mostrar como sustentar esse estado internamente de forma consistente e te apresentar uma ferramenta criada exatamente para isso. Tudo isso que você acabou de entender é simples em teoria, mas extremamente difícil de sustentar sozinho na prática. Não porque você é fraco, não porque falta disciplina, mas porque o sistema nervoso humano foi condicionado durante anos, às vezes décadas, a reagir automaticamente à escassez. Você pode compreender intelectualmente os ensinamentos de Jesus sobre fé, identidade, foco e reação ao mundo externo. Você pode até sentir por alguns momentos esse alinhamento interno, mas basta um gatilho emocional, um imprevisto financeiro, um medo antigo, para o corpo assumir o controle antes da consciência. E é exatamente aqui que a maioria trava. O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que a mente consciente não comanda o sistema. Quem comanda é o subconsciente. É ele que decide como você reage. É ele que sustenta ou derruba a sua frequência.
É ele que autoriza ou bloqueia a entrada do dinheiro. Foi por isso que eu criei o ativador de dinheiro inesperado. Não como uma técnica motivacional, não como afirmações repetidas à força, não como mais um conteúdo para você entender, mas como uma ferramenta direta de reprogramação do estado interno. O ativador funciona exatamente onde tudo isso acontece, no nível subconsciente. Ele atua dissolvendo os padrões automáticos de medo, reação, urgência e escassez, que fazem você perder o alinhamento no momento mais crítico, justamente quando o dinheiro está prestes a chegar. Enquanto você ouve o áudio, o subconsciente começa a assumir uma nova referência de identidade. A sensação interna muda. O corpo entra em estado de segurança. A expectativa se reorganiza. A reação ao mundo externo perde força. Em vez de algo deu errado, surge a sensação de já está resolvido. Em vez de tensão, surge neutralidade. Em vez de luta, surge recepção. E quando isso acontece, o fluxo muda. Não porque você pediu mais, não porque você forçou, mas porque você deixou de bloquear. É nesse estado que o dinheiro inesperado encontra espaço para entrar. Valores esquecidos reaparecem. Pessoas destravam pagamentos. Oportunidades que estavam suspensas se movimentam. Soluções surgem sem esforço aparente. Não é mágica, é coerência interna. Agora, é importante ser absolutamente honesto com você. Esse ativador não vai resolver sua vida inteira. Ele não substitui decisões, maturidade ou responsabilidade, mas ele faz algo essencial. Remove o travamento interno que impede o dinheiro de fluir. Ele é o ponto de virada, o ajuste fino, o desbloqueio. Por isso eu decidi disponibilizar o ativador de dinheiro inesperado em uma condição especial de lançamento, que termina no dia 31 de dezembro. Depois disso, essa condição não existe mais. Se isso tudo fez sentido para você, se você percebe que o problema nunca foi o mundo lá fora, mas o estado que você sustenta aqui dentro, então o próximo passo é simples. Clique no link no primeiro comentário fixado. Leia os detalhes com calma. Acesse o ativador e experimente por si mesmo. Não como alguém pedindo ajuda, mas como alguém que finalmente entendeu que o fluxo começa dentro